O local de instalação, onde nós vamos, dentro do condomínio, posicionar o IP de SLAM. Primeira dica, primeira sugestão, que seja um lugar próximo ao DG, tá? Porque você vai precisar puxar cabos do DG até o IP de SLAM. Então, quanto mais longe o de SLAM estiver do DG, pior, porque vai ser mais cabos que você vai ter que puxar. De preferência que o IP de SLAM fique dentro do próprio DG. Agora, independente de onde ele ficar, ele vai precisar de um lugarzinho para ser fixado, um apoio, ou você prende ele na parede, ou você põe ele numa mesa, ou você põe um pequeno rackzinho para colocar o IP de SLAM. O importante é que ele seja protegido contra curiosos e contra vandalismos, porque o DG é uma área que tem uma certa movimentação de gente. Cada vez que uma linha nova é instalada no condomínio, uma linha telefônica nova, vai passar pelo DG alguém para mexer ali. Então é bom que o IP de SLAM tenha ali uma certa privacidade para evitar problemas. Tomada elétrica, o IP de SLAM precisa de uma tomada LE110-220 bivolt automático e um cabo Ethernet que vai até o roteador, até o equipamento de rede sem fio, até a saída de internet. Se esse equipamento ficar no DG junto com o IP de SLAM, ótimo, mas se o rádio tiver num local e o IP de SLAM em outro, você vai ter que pensar em como passar esse cabo Ethernet de um ponto para outro. Uma informação útil é que o IP de SLAM não requer refrigeração, ele não precisa de nenhum tipo de refrigeração especial, não precisa de ar-condicionado. Então, aonde tiver ali um espaço dentro do DG, ele vai poder ficar, não precisa de nenhum detalhe ambiental especial, não. O cabo Telco 50 que eu falei agora, como é que nós ligamos ele, como é que ele liga dentro do IP de SLAM? Então, vamos voltar lá para o nosso diagrama do DG. Nós temos ali, como eu falei, os jumpers, os cabos ligando um bloco ao outro. Vamos colocar ele de lado. Como é que funciona o lado do condomínio? Esse cabão que sai do bloco do condomínio, depois ele é passado para cada um dos moradores, para cada uma das empresas desse condomínio. Tá? A construtora fez isso. Deu um trabalhão, ela foi lá e organizou isso tudo. Tá? Normalmente mais de um par para cada condomínio. Ele, nas eventuais linhas telefônicas, tem um telefone na ponta e é assim que funciona. Muito bem. O IP de SLAM vai ficar no DG ou então próximo ao DG. Vamos escolher então aí o nosso primeiro cliente. Então, essa bolinha verde indica quem é o nosso primeiro cliente. Ele assinou o serviço de conexão ADSL desse provedor. Então, a primeira coisa que nós precisamos é identificar lá no bloco do condômino, no DG, qual é o par desse morador ou dessa empresa. Basicamente, como eu falei, cada prédio, cada condomínio tem uma identificação. Eu vejo qual é o número desse par e vou lá no bloco e identifico qual é o parzinho dessa linha telefônica. Uma vez identificado, eu corto esse fio. Então, esse fio que liga um lado o outro vai ser cortado. O cabo Telco ele é ligado nesses conectores azulados que o IP de SLAM possui. Então, se você olhar na direita do IP de SLAM, um em cima do outro, nós temos dois conectores. Então, cada cabo Telco são 24 pares. Nós temos 24 pares que vão para o bloco da rua e 24 pares que vão para o bloco dos condôminos. Então, para cada cliente, a linha telefônica vai passar por dentro do IP de SLAM. Então, a linha telefônica que antes ia direto do bloco da rua para o bloco do condomínio, agora vai pegar um par do bloco da rua para o IP de SLAM e depois no outro conector Telco do IP de SLAM para o bloco do condomínio ali dentro do condomínio. Tá? Uma coisa que às vezes perguntam é: poxa, mas é necessário fazer isso para todos os moradores? Não, você só precisa fazer isso para os moradores que assinarem o serviço de internet. Então, se o condomínio tem 100 moradores e 20 deles assinam o serviço, você vai ter que fazer esse vai e vem apenas para 20 dos moradores. Então, apenas 20 cabos, 20 pares vão passar por dentro do IP de SLAM. E aí,
dentro da casa, do condômino, dentro da empresa, você vai ter que colocar um splitter. Normalmente os modems da DSL vêm junto com esse splitter, senão é algo que você compra também R$13, R$15 por aí, essa é a faixa de preço do mercado, aonde do splitter sai um cabinho para o telefone e outro para o modem. E aí o modem, se for um modem Ethernet, sai uma porta Ethernet, se for um modem wireless, uma conexão wireless, o IP de LAN, o DAS3324, suporta qualquer modem ADSL homologado pela Anatel. A Inuma pode cotar os modems da D-Link, mas qualquer modem homologado da Anatel vai funcionar sim com o DAS3324. Qual que é a função desse splitter? A principal função desse splitter é eliminar o ruído do modem da linha telefônica. Se você liga o telefone sem esse splitter, a pessoa, o cliente, vai escutar um apito agudo na linha telefônica e vai reclamar. Então, ou um splitter ou um microfiltro são necessários junto do telefone para que a pessoa ali não escute esse chiadinho que é o sinal do modem ADSL. Bom, e se houver mais um condômino assinando? Eu simplesmente refaço o mesmo processo. Identifico qual é o par dele, corto e faço passar por dentro do IP de SLAN. Obviamente, não podemos esquecer, o IP de SLAN tem que estar conectado na internet através da sua porta Ethernet. A configuração. Como é que se faz a configuração do IP de SLAN? Bom, como eu já adiantei, nós precisamos inicialmente de uma porta serial, de um notebook com porta serial para configurar o IP de gerenciamento. Agora, uma informação muito importante é que o IP de SLAN ele não precisa ser configurado para funcionar. Você pode tirar o IP de SLAN da caixa, conectar dessa maneira como a gente falou, ligar um modem ADSL e vai funcionar. Então você não precisa botar IP, você não precisa configurar a banda, você não precisa monitorar a qualidade da conexão. Ligou ele na tomada, ligou o modem, já vai funcionar. Então, para que nós configuramos? Basicamente duas coisinhas. Uma é dar um IP de gerenciamento para que depois, futuramente, eu possa remotamente entrar e monitorar a qualidade das conexões, que isso é algo importante. Às vezes um usuário reclama de problema de performance, você primeiro vai verificar se a qualidade da linha está boa ou não, se o nível de sinal está bom ou se tem excesso de ruído, para você separar se é problema de conexão ou se é alguma coisa do próprio usuário. Então, primeira coisa, configurar o IP de gerenciamento. Isso é tipicamente feito via porta serial. Depois que eu configurei o IP, eu posso entrar remotamente e remotamente eu posso mudar também o IP do equipamento. Mas eu preciso primeiro configurar um IP para depois poder acessar remotamente. Por isso, essa configuração inicial exige o cabo serial e a porta serial. Depois, existe a questão de configurar a banda de cada usuário. Eu posso, para cada porta, para cada modem, configurar uma banda diferente. Eu posso botar todos com a mesma banda, eu posso configurar bandas diferentes, o administrador escolhe. Existem duas situações. Uma, onde o provedor não tem nenhum mecanismo de autenticação. Então, ele configura a banda em cada porta para definir os diferentes níveis de serviço. Agora, existem situações onde os provedores já têm ali algum mecanismo de autenticação, ou PPPoE, ou MikroTik, ou alguma ferramenta que ele já usa para autenticar os usuários. Não tem problema, o provedor pode autenticar os usuários da mesma maneira como ele vinha fazendo antes. O IP de SLAN é transparente para isso, não vai ter nenhum problema. Não é obrigatório, ou seja, se o provedor não quiser usar PPPoE ou não quiser autenticar o usuário, ele não precisa. Ele vai lá, limita a banda do usuário por porta e acabou. Se de repente um usuário não pagar, ele entra remotamente no IP de SLAN, desativa a porta do usuário e pronto. Agora, se o provedor quiser usar esse mecanismo da autenticação que ele já existe, ele pode, o IP de SLAN é transparente. Agora, mesmo em usuário usando, o provedor usando um mecanismo de autenticação, a gente recomenda que ele configure um limite de banda em cada porta. As portas do IP de SLAN vão até 24 megabits de download e 3 megabits de upload, depende um pouco da qualidade da linha e da distância. Quanto
pior a linha, quanto maior a distância, essa performance cai, mas mesmo assim é uma quantidade grande de banda. E o que acontece? Independente do provedor ter ou não esse mecanismo de controle centralizado de banda, se um usuário ali de repente é contaminado com um vírus, esse vírus pode começar a jogar uma quantidade grande de dados e congestionar o link de saída de internet do IP de SLAM. Quando chegar ali no data center do provedor, o mecanismo de controle vai barrar, mas até chegar lá vai congestionar o link. Então, a nossa recomendação é que o provedor ponha um limite na banda da porta. Por exemplo, se o provedor fornece contratos de 512K, 1 MB e 2 MB, que ele, por exemplo, coloque 4 MB de limite em cada porta. Por quê? Se de repente então um usuário for contaminado, no máximo esse vírus vai jogar 4 megabits por segundo para o rádio ou para a conexão de internet. Tá? Então você já faz uma pré-limitação ali. Não existe risco de um usuário atacar o outro, porque o próprio IP de SLAM já isola os usuários, não precisa ser feito nada. Naturalmente, o IP de SLAM impede que um usuário ataque o outro, ou que um usuário tente invadir o outro, ou que um vírus de um usuário invada outro usuário também. Então, naturalmente, isso já é separado. Se o administrador quiser com que um usuário fale diretamente com o outro, ele pode habilitar, mas isso tem que ser habilitado. Por default, é feita a isolação entre os usuários. Então, essas são as 3 coisas básicas que você precisa fazer na configuração de um IP de SLAM. O IP de gerenciamento, configurar a porta e, eventualmente, monitorar a qualidade da conexão de cada usuário. Então, para essas 3 tarefas, a Inuma criou um PDF, uma receitinha de bolo, em português inclusive, que tem ali todos os comandinhos. Quem precisar, por favor, entre em contato com o nosso suporte, que nós passamos para vocês exatamente quais são os comandos para fazer cada uma dessas tarefas. Como eu falei, são muito simples. E aí, para quem precisar do nosso suporte, fica aí os dados, o nosso telefone, o nosso e-mail e também o nosso fórum de discussão, o InumaBB, onde você pode conversar e trocar ideias com outros usuários, com outros provedores que também têm o IP de SLAM. Esse fórum é gratuito. Então, tendo dúvidas, necessidades, por favor, falem com a gente.